A gente já anunciou ontem por aqui que estaríamos conversando com a Shakira, também está aqui o Leonardo, que é o seu esposo, eles que são da Venezuela. Está repercutindo muito mundo afora, claro, que está acontecendo hoje lá na Venezuela com relação ao processo eleitoral. Processo eleitoral que está sendo amplamente contestado, apesar das autoridades da Venezuela estarem confirmando a vitória do Maduro por lá. Se tem provas hoje de que houve fraude, Estados Unidos, Argentina, outros países, a União Europeia inclusive, contestando e dando a vitória, reconhecendo a vitória da oposição lá na Venezuela. O Brasil está em cima do muro ainda, não se manifestou. Lula está aguardando, está dizendo que quer ver as atas. Essas atas estão demorando, né, para surgirem. Parece que ontem apresentaram alguma coisa, mas sabe-se lá, depois de tanto tempo, nessas atas que já estariam prontas no dia seguinte, na hora seguinte do término das eleições, estão sendo apresentadas agora. Mas que atas são essas que estão sendo apresentadas por lá nesse momento? Então, nós tivemos contato e conhecimento da presença da Shakira e do seu esposo aqui na cidade de Timbó, e a gente entrou em contato. Eles muito gentilmente concordaram em estar aqui com a gente nessa manhã de quarta-feira para conversar um pouco sobre a vinda deles para cá, enfim, o que eles estão fazendo, o que eles estão achando aqui do país em comparação à Venezuela, o que acontece na Venezuela de fato. Eles têm contato lá com familiares também. Então vamos conversar a partir de agora com a Shakira e com o Léo. Muito bom dia, Shakira. Bom dia, obrigado pelo convite. Léo, muito bom dia. Bom dia, muito obrigado. Certo. Léo, só tu se aproxima um pouquinho mais do microfone quando for falar, para o pessoal poder ouvir bem vocês aí quando vocês forem falar. Muito bem. Ô Shakira, vocês estão, pela nossa conversa, estão há 4 anos aqui em Timbó já? 4 anos em Timbó? 4 anos aqui em Timbó. Quando vieram da Venezuela, vieram direto para Timbó? Não. Nós fomos morar para Bolívia. Nós fomos no 2013, quando Maduro começou com sua governação, com seu governo lá. Com seu governo. E daí vimos para cá. Da Bolívia para Timbó. Para Timbó, direto. Muito bem. E como é que vocês acharam Timbó no mapa aí? Nós tínhamos uns conhecidos que eles moravam em Rodeio, e realmente nós vimos somente por férias, né? No caso, começou a pandemia, fecharam as fronteiras, nós tivemos que ficar. Então, foi uma escolha sem escolha. Deus trouxe a gente para cá, né? Muito bem. Não tiveram muita escolha. Aí permaneceram um tempo por aqui. E o que vocês faziam, Léo, lá na Venezuela? O que vocês faziam lá? Eu trabalhava no porto, sabe, fazendo nacionalização de mercancia, de mercadoria importada, fazendo exportações. E temos também uma empresa para fazer material publicitário, logo em los uniformes, tudo. Muito bem. E a Shakira vocês trabalhavam juntos lá? Ele trabalhava com comércio exterior, né, sozinho, e além disso tínhamos uma empresa juntos, sim. Uhum. Muito bem. Essa empresa, então, de publicidade. De publicidade, muito sim. Bem. Uhum. E aí chegaram no Brasil, e hoje, o que vocês fazem aqui no Brasil? Aqui em Timbó, hoje estão fazendo o quê? Eu agora estou trabalhando numa fábrica, 5 da manhã até 2h48. De madeira, né? Fazendo cabos de madeira. Muito bem. E você, Shakira? E eu dou aulas de inglês. Aulas de inglês, muito bem. Então, além do espanhol, você também domina o inglês? Sim. E dá aula de inglês, aula particular ou para alguma escola aqui da cidade? Eu dou 2 dias para uma escola particular e dou aula particular no resto da semana. Muito bem, dando aula de inglês por aqui. Vamos lá, e por que vocês resolveram sair da Venezuela? Na época que vieram para a Bolívia já, né, em 2013. É que aí já... La economía venía ruin ya desde Chávez. Después Chávez muere y van a hacer una nueva elección y gana Maduro. Nuevamente es un mismo sentimiento que tenemos ahora, fue en ese momento. Porque cuando ellos falaron que ganan, igual, ni el pueblo que estaba con ellos dio para celebrar, ¿sabe? Porque fue algo así como que ninguém acreditaba, certo, mas não havia prueba de que foi um roubo. Não? Teve fraude. Já na época se suspeitava. Na primeira eleição do Maduro, então, essa primeira eleição dele já havia suspeita de fraude por lá. Claro, nesse momento ainda tinha mais gente do que tem agora.
¿no? Porque parte del pueblo sí estaba con ellos, ¿no? Venía de Chávez a la primera elección de Maduro. Mas ahí nós tomamos a decisão de sair já. Fala, Shakira. Nesse momento, ele ainda tinha muito controle da população das favelas, as população um pouco mais pobres. E eles estavam com ele. Então, a diferença de votos nesse momento foi bem menor que agora. Foi ao redor de 200 mil votos, uma coisa bem quase imperceptível, realmente. Então, foi bem difícil visualmente, com a população na rua, ver uma diferença entre oposição e governo, né? Vindo uma devaluação, uma segunda devaluação da moeda, e aí começou, então, realmente a ficar muito difícil encontrar alguns produtos básicos e começou a vir um pouco de escassez. Não foi aquela escassez forte que veio depois, mas começou na hora. Então, no momento, nós acabamos de ter nossa filha e decidimos, então, partir, né? Fugir, realmente. E foi fugir porque eles davam permissão de sair do país por um tempo, no momento, né? E você tinha que pedir para o governo uma quantidade de dólares, porque só eles tinham, né, o controle da moeda estrangeira, e eles davam para você um valor no cartão de crédito para você poder usar fora. Além disso, fora você tinha que ver onde podia passar aquele cartão de crédito, porque não dava para estava controlado, entende? Então, nós saímos com esse valor e depois não voltamos. E era para nós ter voltado num período e nós ficamos fora. E aí, então eles sabem lá que vocês ficaram. Eles têm esse controle de que vocês deveriam ter voltado e não voltaram. Sim, nessa época sim, ainda era assim, com certeza. E se voltasse depois, o que poderia acontecer? Eu acho que agora não... Eu acho que agora, como já não é um controle cambiário, eu acho que já isso não repercute tanto, mas o problema também radica no tempo que não ficou fora, não tens passaporte. Já minha data de passaporte está expirada. Entende? Então, muitos venezolanos agora, porque estamos falando que são mais de 8 milhões de venezolanos que foram. 8 milhões que saíram do país. 8 milhões de pessoas. E muitos estão na mesma situação que nós, que não tem um cartão de identidade com uma data válida, não tem um passaporte, então não tem como renovar. E isso é um problema para nós, para conseguir. Não posso comprar um passagem para eu ir à Venezuela ou sair daqui. Muito bem. E vocês têm parentes que moram lá, têm familiares que continuam por lá? Sim. Os pais, mães, irmãos? Minha irmã está lá. E vocês hoje conseguem manter contato normalmente com eles através aí dos aplicativos de comunicação? Sim, de WhatsApp geralmente, né? Apesar que eu escutei o Maduro falando que ele quer acabar com o WhatsApp lá, porque a culpa lá de tudo é do WhatsApp, né? Sim, sim. Vai cortar relações com o WhatsApp, ele falou, né? Vai cortar relações com o WhatsApp. Vai cortar relações com o WhatsApp, porque o WhatsApp está passando a verdade para o mundo, de fato, né? Do que está acontecendo lá. E aí vocês, então, vieram da Venezuela para a Bolívia, aí ficaram um tempo na Bolívia e depois, então, na pandemia, estavam aqui no Brasil, passeando, e aí acabaram ficando aqui por conta da pandemia. Mas estava a família toda aqui. Estamos todos aqui. Até a cachorra. Até a cachorra. Vocês hoje têm quantos filhos? 2. 2 filhos. E mais o cachorro, então. Mais o cachorro. Mais o cachorro. Estavam por aqui e acabaram ficando por aqui, se estabelecendo. Hoje trabalham, já, né, estão constituindo família. Qual é a diferença do Brasil para a Venezuela? Né, da situação que vocês viviam e que o povo vive hoje lá também, porque vocês têm acesso à informação através dos seus familiares e amigos lá, de como é que está a população lá. Mas qual é a diferença hoje de viver no Brasil e de viver na Venezuela? Agora, o problema lá já não é o desabastecimento, não? Já não é esse problema que não consegue alimento, vai ao mercado e não consegue. Agora o problema é conseguir o dinheiro para fazer as compras. Não? Está todo dolarizado. O povo ganha $30, mas o custo da canasta básica é muito maior. Hoje o povo ganha $30, é o que? A renda mensal? Não, né? Mensal.
$30 é o que se ganha lá por mês. E nem E nem todo mundo, não? Ou seja, eu te falo $30 para mais ou menos fazer uma média. Uma média. Mas sim, então há pessoas que preferem deixar de trabalhar porque ir de sua casa ao serviço e voltar é mais custoso que o que ganha num dia. Ele gasta mais indo para o trabalho do que ganha num dia. Mas aí as pessoas vivem, nesse aspecto, as pessoas vivem como? Né? Elas se sobrevivem... Fazendo trabalhos fora no comércio informal, né? Por fora do que é um trabalho formal. Mas se o dinheiro não circula, como é que se o dinheiro não está circulando, daí como é que se agora, tem acesso, né? Agora sim circula o dólar dentro, porque quando para o governo fecham todas as possibilidades fora do país eles fazer comércio, quando os Estados Unidos, por exemplo, cria aquele bloqueio, né? Sim. Eles têm que trazer todo o seu dinheiro e fazer a lavagem de dólares dentro do país. Então, começa a circular moeda estrangeira dentro do país. Você vai para a Venezuela, o que falam para mim, você pode conseguir Ferraris, sabe, lá, e tem fábricas de coisas muito custosas e de marcas muito custosas fora por causa dessa lavagem de dinheiro que eles agora têm lá. Então, o dólar você pode conseguir, só que um valor bem alto, né? Mas agora circula dentro do país, é bem normalizado. Muito né? bem, então aí as pessoas que não conseguem ter acesso a um emprego formal, até porque é mais caro o transporte do que o que se ganha num dia, ela presta serviço e vai sobrevivendo de fato desse jeito. Sobrevivendo. Oh, aí não tienes água de la torneira direto todo dia. Pode passar não tem água todo dia. Todo dia, ou seja, pode passar 2, 3 dias sem água. Eles têm uns dias para você ter água. Então, vocês sabem que a segunda, nas quintas, na sexta, você vai ter água. Então, você se programa para fazer todas as suas coisas nesses dias que você tem água. Igual a energia. A energia elétrica também. Tem momentos do dia que tiram a energia elétrica, geralmente é na noite, né? Nem todos os estados têm as mesmas... os mesmos horários, né? No interior do país falam que é um pouco mais forte que na capital, né? Do país, mas não tem aquela coleta de lixo certinha todos os dias. Inclusive tem pessoas dentro da mesma população que faz aquela coleta para a população e tentar. Sim. Então é uma situação que além de tudo está normalizada. Porque temos que lembrar que são 25 anos que nós temos também nesse processo, nesse né? regime aí. E nesse regime tem pessoas que nasceram dentro desse regime e não conhecem uma coisa diferente. Então, para eles, uma coisa normal. É uma situação que... Como que você vai para o mercado todos os dias? Por exemplo, faz uns anos atrás, porque agora não tenho a certeza que seja em toda a cidade, em todo o país, mas agora eu acho que você pode comprar no dia normal. Mas até faz poucos anos, você tinha um número segundo o teu CPF, por exemplo, você podia comprar somente um dia na semana no mercado. Então, se eu ia na segunda comprar, sei lá, leite, e não tinha leite, não comprei leite. Eu tinha que esperar a próxima segunda, poder ir ao mercado de novo e ver se essa segunda tinha leite. Se não, então aí começaram a ter aquelas trocas. Você foi na quinta, conseguiu achar leite, comprar leite? Tá, eu comprei shampoo, eu troco para você, né? Porque no dia que eu fui, não tinha o que você precisava. E então, essas trocas começaram... É interessante que a população vai se virando, né? Vai tendo que se virar, vai tendo que dar um jeito. É que eu acho que nós, os seres humanos, somos adaptáveis. Para nós, em cada situação, porque isso não é algo que aconteceu de um dia para outro. Sim, sabe? É um processo longo. É só um processo que vai longe, sabe? E eles vão fechando um pouco mais, até que a gente vá acostumando-se. Você perguntou a diferença que nós vemos aqui com Venezuela, e uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, esses governos, porque vimos lá na Venezuela isso, na Bolívia também, aconteceu e agora o governo de lá também está bem forte como o de Venezuela. Então, os governos do socialismo do século XXI têm um roteiro.
Isso, roteiro. Tem um roteiro. E eles vão fazendo de acordo com aquele roteiro. Eles têm que fazer passo a passo, porque é o único jeito realmente deles conseguir que a população chegue onde eles querem. Que nós achamos, pela experiência, que mientras a população seja menos educada e dependa mais deles, mais controle eles têm da população e a população menos consegue enxergar mais longe. E enxergar de fato o que acontece, entender o que está acontecendo, né? Assim. Ser mais manipulada, né? Então, eles escutam o que eles falam, porque são bem demagogos. Eles falam que você quer escutar e você acredita, porque eles são que fornecem para o povo todo o que precisa. Pouco ou muito são os que fornecem, porque dependem deles quase o 100%. Então, na Venezuela, por exemplo, tem pessoas que dependiam de uma cesta básica que dava o governo, porque não conseguem, e é o governo que dá, seja pouco que dá, mas é o que tem, com certeza. Então, eles dependem do governo 100% e eles apoiam o governo 100%. O que está acontecendo agora, dessa eleição em específico, que nunca se havia visto na história do país, é que as favelas, que era o povo do chavismo, agora se uniu à oposição. Contra o chavismo, hoje. Contra o Maduro. Então, isso é uma coisa inédita. O que levou essa... Porque realmente, né, aconteceu uma situação ali de uma diferença naquelas atas que foram usadas como prova, ali uma diferença muito grande em relação à oposição de votos favoráveis à oposição lá. O que aconteceu? Foi uma revolução da população? Conseguiram de alguma maneira enxergar esse sofrimento que estão passando há tanto tempo? O que você acha que aconteceu lá? Eu acho que foi muitas coisas juntas. Se juntaram muitas coisas para isso acontecer. Foi o inconforto da população, a fome que está passando muita parte da população, junto com um líder de oposição que entendeu que não pode dividir. Então, Maria Corina Machado, que é a que está agora, a conversa dela é que todos somos venezuelanos. Não importa se fomos do chavismo ou somos da oposição, somos todos venezuelanos e que todos cometemos erros, né? Erros nas nossas vidas. E que daqui para frente o que importa é viver diferente. É tirar esse governo para viver realmente diferente e começar de novo, como nós conhecíamos, os que estamos fora, conhecíamos essa Venezuela, né? Livre e que... trabalhando, você pode ter um futuro para você e para seus filhos. Então, isso foi uma mensagem de paz e de tranquilidade que também fez sentido para muitas pessoas do chavismo. Dizer, então, eu porque sou chavista, agora não vou ser acolhida presa, porque é o que estão acostumados, entende? O que o governo tiver feito com uma pessoa da oposição. Então não vou ser perseguida, então vou poder realmente participar dessa oposição, ainda quando eu fui chavista. Então isso abriu as portas de conversa também entre a oposição e o que era o chavismo das favelas. E então isso deu, pelo que nós vimos, né? Isso é o que deu aquela abertura para a união da oposição com o chavismo, agora. Muito bem, e aí aconteceu o que aconteceu lá, e logicamente que está, né, a situação lá, que é o Maduro está dizendo que ganhou as eleições, está dizendo que... mas como é que as pessoas que estão lá, né? Vocês estão aqui, mas quando vocês conversam com as pessoas que estão lá, qual é o clima lá dentro? Há uma expectativa de que realmente ele não assuma, que dessa vez a oposição lá possa assumir o governo lá? Como é que está o clima lá com as pessoas com as quais vocês conversam? É que, assim, agora a diferença é que é muito, não? Ou seja, estamos falando que é quase um 70-30, não? E eles não conseguiram fazer o que eles queriam fazer, que eles pensavam que a brecha era menor, ¿no? Então, agora o problema foi que María Corina Machado já tem uma expertise de várias eleições, onde aconteceu o mesmo. E tu fazes a votação em uma maquininha, aí fecha a máquina, ela imprime um acta. E eles bateram foto em todas as actas. De hecho, hay una
página web donde você pode olhar, acompanhar. Ela tem um código onde você pode ver e vai imprimir el acta. E essas são as actas que o Maduro não quer entregar. Já tem mais de 8 dias, não? Aí agora o problema é que há muito descontento, não? Entre a população, porque já sabem que há uma diferença muito maior. Mas a repressão sigue. Estamos falando que há muitos... mais de 20 mortos. Mais de 20 mortos. Os presos políticos passaram de ser 300 a ser 900. Há muita... Repressão mesmo. Aquilo que a gente não vê muitas vezes. A gente não está vendo isso nos principais canais de comunicação aqui do Brasil, por exemplo. Mas é brutal essa repressão que está agora acontecendo. Todas as pessoas que participaram de algum jeito na candidatura de Maria Corina, por exemplo, se ela vinha para Timbó e ela vinha comer o restaurante de meu tio, por exemplo, meu tio é levado preso. Entendeu? Só por abrir as portas e ela ter jantado no restaurante dele. E assim tem acontecido com muitas pessoas que estiveram de testemunhas nas mesas. Eles foram, simplesmente a milícia vai, abre a porta da tua casa com patas de cabra, falamos nós assim. Isso. E entram, pegam a pessoa e levam, sem mandado, sem nada. Não existe nada. Ali nenhuma ordem judicial, nada. Nada. Sabe que o policial por el uniforme, mas tem máscara, tu não sabe quem foi, quem levou ele, são família que tem... Nem para onde vai também. Nem para onde vai. Nem tem direito a ter advogado, nem tem juízo, eles simplesmente levam eles. Muitos deles têm sido menores de idade, inclusive. Tem alguns casos, por exemplo, que hemos leído, que conhecemos, que incluso tem saído nas reportagens, que quando não encontram a pessoa, por exemplo, se você levou algum da oposição a algum lugar, e eles vão te procurar na tua casa, e você não está, eles têm pegado a família, filhos, esposas, né, para... te forçar a te entregar. Te entregar. E não tem a certeza que você se entrega, liberem, né, a tua família. Então, muitas dessas pessoas que estão sendo sequestradas, porque é o termo que se está usando, né? Porque não é uma coisa legal, é um sequestro mesmo. São desaparecidas, são torturadas, não tem nenhuma certeza de que você vai encontrar eles, quando encontra eles, se vão estar com vida. Então, é uma situação de muita incertidumbre, de muito medo, mas ainda assim as pessoas estão na rua. Quem está na rua protestando disparado pela polícia e pela militar, sabe? Você sabe quando sai na rua que pode ser que você foi e não volte para casa, mas ainda assim as pessoas estão enfrentando o sistema e sabendo que é uma oportunidade, pelo que a gente percebe, estão percebendo que essa é uma grande oportunidade que tem na mão agora. Agora a diferença é que os países da região não estão tão firmes com Maduro como anos atrás. Exatamente. O mesmo Brasil, que é um aliado foi um aliado forte de Chávez e de Maduro no princípio, agora está mantendo uma distância. Com o pé atrás. E por exemplo, o Chile e também outros países socialistas, inclusive, que já estão tirando o time de campo, não estão apoiando Maduro, porque realmente os direitos humanos... O mesmo Colômbia também, que são países que estão fronterizos com nós e han sofrido parte da migração desses 8 milhões de ¿sabe? E aí eles não han reconhecido que perderam, não? Mas estão pedindo que entreguen, que sea una transparencia, que entreguen actas, que sea todo, porque según así, como o CNE, que es el Consejo Nacional Electoral de nós, no puede demostrar que o Maduro ganó con actas, ellos fueron directos ao tribunal. E o tribunal foi que falou que Maduro ganhou. Maduro ganhou, exatamente, e não tem as provas, né? E não apresenta as provas. Posso... É interessante, nesses dias, ontem acho que foi, Maria Corina Machado saiu agradecendo Lula,
né? Pela posição que ele tem. Então, é interessante esse comunicado que ela deu. Essa aproximação. Mas é interessante porque Maduro não vai falar com os Estados Unidos e não vai falar com nenhum país que tenha aceitado, né? Que não reconhece ele. Então, o papel que agora Brasil e Colômbia estão manifestando, assim, tipo, no meio, que não estão falando muito, também dá brecha para eles poderem, então, falar tras bastidores com Maduro para convencer, de alguma maneira, dele sair do país. De forma honrosa. Nem honrosa, mas, pelo menos, com uma qualidade que ele possa sair e fugir. Porque o medo dele é fora do país, ele é procurado. Né? Exatamente. Ordem de captura por la DEA. Exatamente. Então, junto com o que está se falando tras bastidores, é que pode ser que o Lula e Petro estejam sendo esse ponte de conversa entre outros países aliados. E possam estar até, de repente, oferecendo guarida para ele vir para o país de forma, né, a não ser... Não estamos falando de que eles estão tratando de trazer ele para cá, nem para Colômbia. Estamos falando de que eles estão sendo o ponte para um diálogo, para ele poder sair para a Rússia, se ele querer ir, para a China, se ele querer ir. Para qualquer lugar, né? Estão buscando que seja algo mais pacífico, não? Porque eles sempre falam que vão a derramar sangue na rua, vai haver mortos. Então, é algo que eu sempre... É o que está vendo já lá, sempre né? han falado disso cada vez que há uma eleição. Porque é algo que nós temos desde o 2002. Muito bem, gente, olha, nosso horário está esgotado por aqui, a conversa poderia ir muito longe, muito bom conversar com vocês aqui, ter um pouco de conhecimento sobre o que de fato está acontecendo do ponto de vista de alguém que tem contatos lá, que é de lá. Só para a gente fechar a conversa, caso a oposição seja efetivamente colocada no poder e a situação da Venezuela mude, vocês pretendem voltar para lá? É difícil, é uma resposta difícil, sabe? Nós temos muitos anos fora e eu não tenho muita saudade. É difícil. Mas vocês, se a situação melhora por lá, voltam para lá ou ficam por aqui? Também já criaram raízes por aqui, amigos por aqui? É uma pergunta difícil que ainda nós estamos, assim, né? Mastigando, né? Mas pelo menos tem aquela esperança no coração que uno tem a possibilidade de poder ir, de abraçar a nossos familiares. Mesmo, de né? poder... Que seja só para passear e voltar para cá depois, enfim. Então tá bom. Muito bem. Olha, Shakira, obrigado pela presença de vocês aqui. Foi muito bom conversar com vocês.